Oi, pessoal, tudo bom? Hoje vamos aqui para mais um capítulo do RJ Flix. E o tema de hoje, na verdade, é uma continuação de um tema anterior que a gente já falou sobre o fisco. Então, naquele dia eu deixei aqui no ar, né, a questão da CND. E o que acontece? Voltei para falar então das CNDs, que é o que mais gera problemas hoje em dia com relação ao fisco, tá? Qual que é o lance das CNDs? As empresas em recuperação judicial, a primeira coisa que elas fazem, a maior parte das vezes, é parar de pagar os tributos, tá? Então, elas não têm essas certidões negativas de débitos fiscais. Para que ela consiga a concessão da recuperação judicial, ou seja, ela aprova o plano para que esse plano seja homologado pelo juiz, pela Lei 11.101, artigos 57 e 58, a devedora, teria que apresentar as suas CNDs para conseguir que o plano fosse homologado. Mas ela não tem as CNDs. E aí, o que acontece? Até o ano passado, tinha já um entendimento mais do que consolidado que a homologação ocorreria com ou sem CNDs, na verdade sem, porque nenhuma delas tinha, mas que as CNDs não eram necessárias, nem eram requisito para que a empresa em recuperação judicial tivesse ali o seu plano homologado pelo juiz. E por quê? Porque o artigo 68 da Lei 11.101, ele fala que teria que existir um parcelamento extraordinário para empresas em recuperação judicial. E esse parcelamento nunca existiu. Mas ele nunca existiu até 2014. Porque para créditos fiscais federais, em 2014 foi editada uma lei possibilitando esse parcelamento. Só que essa lei era horrorosa. Então, ela tinha o parcelamento máximo era 84%, acho que não tinha deságio, os pagamentos escalonados ficavam de uma forma que a empresa não tinha condições, a maior parte das empresas em recuperação judicial não tinham como pagar o próprio parcelamento. Ainda existia uma obrigatoriedade de se desistir de todas as impugnações que existissem com algum crédito. Então, a empresa ia ter que ir lá, reconhecer todos os créditos do fisco, ainda que ela achasse que algum tivesse errado, para poder, então, entrar no programa. E aí, fato é que essa lei nunca foi para frente, os tribunais, STJ e tribunais federais, continuaram entendendo que as CNDs eram desnecessárias para este fim da concessão da recuperação judicial. Eis que a reforma da Lei 11.101 agora, ela veio com essa possibilidade, inclusive com regras novas, que a gente vai falar um outro dia, para o parcelamento, né, da dívida fiscal e a transação fiscal, que é um instituto novo, né, que entrou no nosso ordenamento, foi efetivamente regulamentado em 2020 e já entrou aí para as empresas em recuperação judicial. Então, essas regras de parcelamento e essas regras de transação fiscal que vieram agora no final de 2020, elas são super boas, né? Então, qual que é o problema agora? Bom, agora as empresas em recuperação judicial não vão ter muito mais onde se escorar para falar que não conseguem as CNDs. E isso já tem acontecido. Primeiro aconteceu com uma liminar dada no STF pelo ministro Fux, uma liminar que depois caiu, mas na liminar ele já, foi um pedido da PGFN, o ministro Fux mesmo falou que sim, as CNDs agora tinham que ser apresentadas, não existia mais razão para que o artigo 57 da Lei 11.101 fosse ignorado. Teve uma decisão também do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, falando a mesma coisa, que precisava, inclusive essa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ela revogou uma homologação de um plano de recuperação judicial que foi feita sem CND, e falou que a devedora, se quiser que o plano seja homologado, ou seja, se ela quiser ter a sua recuperação judicial concedida, ela vai ter sim que arranjar as CNDs. E mais recentemente ainda, saiu uma decisão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, nesta mesma linha. As CNDs são obrigatórias, os devedores têm que apresentar. E aí agora a gente vai ver como que isso vai ficar, porque me parece que os devedores vão continuar com um baita problema fiscal, e vão ter que realmente equacionar este problema com o fisco se quiserem, né, que a sua recuperação judicial ande e seja bem sucedida. Então, hoje foi isso. O tema foi hoje CNDs. Outro dia veremos para falar de transação fiscal e de parcelamento.
Até mais!